Olá! Já faz 20 anos que o diretor Mel Gibson chocou o mundo e também enfureceu muita gente com seu filme mais polêmico, mas que também levou muita gente aos cinemas. Estamos falando de A Paixão de Cristo, que esse período agora, de 2024, é o melhor período para falar sobre esse filme. Primeiro, porque estamos na Semana Santa, e segundo, porque 20 anos de lançamento. Nem parece, né? E é um filme que a gente precisa assistir de novo, precisa relembrar não só nessa época, mas em qualquer época do ano, porque você vai ver, tem muita coisa para contar sobre esse filme, além das polêmicas e também, claro, que eu achei do filme. Portanto, não sai do canal, porque o vídeo de hoje é a crítica de A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Vamos lá? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme mostra os últimos momentos da vida de Jesus Cristo vivido por Jim Caviezel, desde a traição de Judas até a crucificação, mostrando todo o sofrimento que ele teve em nome da salvação da humanidade. De cara, eu já quero falar de duas escolhas muito acertadas para esse filme, que são justamente as escolhas que diferenciam A Paixão de Cristo dos outros filmes de Jesus. A primeira grande escolha é na autenticidade, que não está só reforçada pela ambientação muito bem feita e também que transporta a gente para aquela época, mas também pela escolha do idioma. É que o filme é predominantemente falado em aramaico, que é justamente o idioma da época de Jesus. Aliás, não só em aramaico, mas também em latim e em italiano, né? Já que estamos falando de Império Romano. Enquanto os outros filmes americanos são falados em inglês. E a segunda grande escolha é o recorte. O filme não conta toda a história de Jesus, desde o nascimento da manjedoura até ele subir aos céus. Não. Ele conta somente as 12 últimas horas de sua vida, que começa no Getsemane, quando ele está prestes a ser preso. E essa escolha do segmento final da vida de Jesus foi muito boa, porque ela permite explorar mesmo o Calvário de Jesus e também intensificar a mensagem do filme. O filme começa mostrando uma passagem da Bíblia. Esse versículo ele já encaminha o espectador para o que o filme quer mostrar. Na verdade, o que o filme quer mostrar muito. E desse versículo até o castigo de Jesus, o filme mostra passo a passo todos os caminhos que levaram ele à crucificação. Que começa com a traição, aí vai para a captura, para o julgamento, a acusação de blasfêmia, leva para Pôncio Pilatos, depois para Herodes, traz de novo para Pilatos, enfim. Só que esse passo a passo não tem enrolação, pelo contrário, a história é muito rica, muito bem contada, como se o Mel Gibson estivesse ali cozinhando, refogando, preparando o espectador por quase 1 hora para o que estaria por vir. E depois dessa quase 1 hora, aí vem o sofrimento de Jesus e o nosso. Gente, o que Jesus sofre nesse filme não é brincadeira, viu? Ele sofre nesse filme mais que em qualquer outro que você já tenha visto. E Mel Gibson não tem pena nem de Jesus e nem do espectador, porque as cenas do castigo de Cristo são extremamente violentas. As chibatadas e as flageladas que Jesus sofre são cenas que causam muita tristeza e muita agonia também. Por exemplo, a mim me dá agonia aquela cena em que um dos chicotes engata na costela de Jesus. Meu Deus. E o diretor parece que acha pouco, porque ele evolui a escala de violência. Porque começa com a chibatada nas costas, depois com as flageladas nas costas e na costela. E o que acontece depois? O carrasco manda voltar Jesus para cima, para que os soldados romanos flagelem na parte da frente de Jesus. E lá na cena da crucificação, não basta ter a mão pregada na cruz. O braço de Jesus, o outro braço, é puxado por um soldado romano até esticar e se deslocar do lugar para poder a outra mão chegar no ponto X para poder ser pregado também. Sério, gente, esse filme não é para quem tem estômago fraco. E o que deixa tudo mais triste é que a gente sabe que os soldados romanos não estão só obedecendo ordens, eles estão gostando do que estão fazendo. A gente vê o sadismo nos rostos deles. E mais que esse sadismo,
existe um mal ali, sabe? A figura do mal absoluto que paira na multidão desde o momento da traição do Judas. Ou seja, o mal fica ali, pairando, observando tudo e acompanhando todo o sacrifício de Jesus e gostando disso também. Em contraste, a intenção desse sacrifício, que é a salvação da humanidade. Aliás, A Paixão de Cristo é um filme de contrastes e contradições. E essas diferenças são mostradas através dos flashbacks. Como a cena da construção da cruz, em que logo na sequência mostra um flashback de Jesus construindo uma cadeira quando ele era carpinteiro, Pedro negando Jesus e logo na sequência um flashback de Pedro dizendo que nunca vai negar, Maria Madalena limpando o sangue de Jesus e depois mostrando Jesus salvando ela anteriormente, a cena do Pôncio Pilatos lavando as mãos, que a gente sabe o que isso significa, e os apóstolos lavando as mãos de Jesus. Mas os contrastes mais dolorosos para mim são Jesus na Via Crucis, entrecortando com as cenas dele sendo bem recebido em Jerusalém, e o flashback de Maria salvando Jesus quando ele era criança de uma queda e infelizmente não podendo salvar ele naquele momento da crucificação. E a violência extrema de Jesus, mas os contrastes e contradições, eles somam forças para a grande mensagem do filme, que é mostrar bem graficamente o quanto Jesus sofreu por nós e o quanto nós somos tão ingratos por isso. Mel Gibson queria mostrar que Jesus sofreu aquilo tudo por nós e mesmo assim o ser humano nega Jesus, o ser humano lava as mãos, o ser humano escolhe Barrabás, que é um criminoso visível e confesso, preferindo ele a um homem que é puro amor e que desafia convenções. E a vergonhosa posição das autoridades religiosas desse filme. E nos tempos atuais, onde a gente vê autoridades religiosas alienando as pessoas, empurrando o que é cristão, o que não é, e essa atuação da humanidade, ela não mudou. Ela só se converteu em outros meios, no caso, redes sociais. E nesses tempos de redes sociais, a gente vê muitas pessoas que colocam no seu status, ou então na sua bio, é cristão, pai de família, mãe de família, só amor, tananá, tananá, mas, por outro lado, destilam seu ódio para pessoas que pensam diferente. São pessoas que apontam o dedo, que julgam mesmo e que cobram de outras pessoas atitudes que elas próprias são incapazes de fazer. Inclusive, não fazem 1/1000 do sacrifício que Jesus fez por nós. Ou seja, é um mundo de pessoas que continuam contraditórias e ingratas. E o ator Jim Caviezel está sensacional como Jesus Cristo, tanto na parte do presente, entre aspas, do filme, que é a parte do sofrimento de Jesus, quanto também nos flashbacks, onde mostra ele ainda durante seus ensinamentos, com aquele rosto, aquela expressão mais serena, mais sábia também. E no sofrimento dele, ele consegue exalar aquela dor, aquela exaustão, só que ao mesmo tempo essa resiliência, essa resistência também, e essa convicção de que esse sofrimento que ele está passando, esse sacrifício, é por um bem maior. E mesmo nessa exaustão sobre-humana, ele consegue dar palavras de conforto para um desconhecido. E tudo isso muito bem incorporado pelo Jim Caviezel. A atriz Maya Morgenstern interpreta a Maria e ela conversa com o público muito mais com o olhar, com essa expressão dela de sofrimento de que está perdendo o filho. Monica Bellucci está belíssima, mas ela abandona aquele sex appeal que ela tem para entregar uma Maria Madalena também bem sofrida e que é o contrário do que a maioria das pessoas ali é, que é uma pessoa muito grata por Jesus. Mas a interpretação e caracterização mais interessantes é da atriz Rosalinda Celentano, que interpreta o Satanás. E nesse filme é retratado como uma criatura andrógena. Na parte técnica, os meus parabéns vai para o grande trabalho de maquiagem de Kate Vanderlaan e Christian Tinsley, que fazem tudo ficar muito realista, muito verossímil e que são os grandes causadores da nossa agonia. A fotografia de Caleb Deschanel, que não acerta só na tonalidade do filme, mas também em focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente a cena está dizendo. Sobretudo para acentuar o sofrimento de Jesus, já proporcionado pela própria maquiagem. A trilha sonora de John Debney, ela traz esse clima épico que a história proporciona, todos muito bem alinhados com o trabalho gigante de Mel Gibson na direção, na condução do elenco,
nessa fluência narrativa e na construção das cenas que foram feitas para chocar e para colocar o dedo na ferida da humanidade mesmo. Que inclusive incomodou a comunidade judaica, já que o filme ele foi acusado de antissemitismo, porque ele supostamente mostra os judeus como culpados pela morte de Jesus. Eu particularmente não vi dessa forma. Para mim, os judeus desse filme, eles representam a própria humanidade. Então, para mim, todo mundo foi o culpado. E para finalizar, aqui ó, o DVD de A Paixão de Cristo da minha coleção, ó, bem bonitão aqui, ó, The Passion, né, que é o título original. Que é o filme do Mel Gibson, que teve 3 indicações ao Oscar, mas infelizmente acabou perdendo em todas. Mas não importa, sabe por quê? Porque A Paixão de Cristo é um filme caprichado, polêmico, extremamente violento, incômodo, e não é só por causa da violência, e que também transpira essa grande dedicação de seu diretor. É um filme que não envelheceu e que a geração atual precisa assistir para não se tornar o que as gerações anteriores se tornaram em relação à escolha de prioridades. É um filme sobre sacrifício verdadeiro, sobre amor verdadeiro e para mostrar o que de fato é importante. Por favor, assistam. E você, o que achou de A Paixão de Cristo? Você achou violento? Você se incomodou muito? Não se incomodou? Que mensagens você tirou desse filme? Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gostou do vídeo? Então aperta aqui no like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de cinema, da família, dos amigos e de outras pessoas que também veem filmes sobre Jesus Cristo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e que Deus abençoe. Tchau!